Kenjaku, ou Noritoshi Kamo, ou Suguru Geto, ou vários outros feiticeiros do passado ou do próprio presente, mas também a mãe de Yuji Itadori. Jujutsu Kaisen capítulo 160. Kenjaku andava pelas colônias, mais especificamente a colônia de Sendai, às 6h02 da manhã, guiando Sasaki para fora da barreira. Nessa caminhada, ele expressa um agradecimento à menina, abre aspas. Ah, sim, eu quase esqueci de falar. Obrigado por se dar bem com meu filho. Essa é a cena de confirmação que confirma em 100% a relação de Yuji Itadori e Kenjaku, ou no caso, Kaori Itadori. Kenjaku é mãe de Yuji, um parente direto, a pessoa que geriu o nosso queridíssimo protagonista. Mas para entendermos melhor essa história, temos que voltar aos primórdios do mangá de Jujutsu, lá no capítulo 1, nos últimos momentos de alguém muito importante, o Asuki Itadori, o avô de Yuji. Yuji, eu tenho que te dizer minhas últimas palavras. É sobre seus pais. Essa informação era para ser revelada aqui, pelo avô de Yuji para ele, mas Itadori, como um bom cabeça doida, pegou e falou que não tá nem aí, que não liga, que não quer saber a informação. Falando pro avô dele parar de tentar morrer de forma maneira, falar frase de efeito e tudo mais. Ele não estava interessado. Naquela época, Yuji tinha apenas o seu avô consigo, então ele apenas queria proteger o velhote. A mãe de Yuji é confirmada como morta, e seu pai, não sabemos o que houve de fato. Depois de tudo, o avô de Yuji vem a falecer e leva a informação dessas relações consigo para o túmulo. Essa história volta a ser questionada lá em Shibuya, quando Yuji Itadori fica pela primeira vez frente a frente com Kenjaku no mangá. Nessa ocasião, o xamã estava em posse de Mahito dentro do seu Uzumaki e do reino da prisão com Satoru Gojo selado. Sua missão era usar a transmutação ociosa em grande escala na barreira do Tengen para mudar a natureza de dois tipos de pessoas. Os não-xamãs que consumiram objetos amaldiçoados como Tsumiki e Fushiguro, transformando pessoas assim em algo como Itadori para conseguirem ser receptáculos perfeitos para feiticeiros do passado, e também usar a transmutação em pessoas que não eram xamãs, mas possuíam técnicas inatas que não haviam despertado ainda habilidades adormecidas, assim como Junpei, formando praticamente um exército de pessoas com poderes amaldiçoados, parecidos com Yuji Itadori, colocando uns para lutar contra os outros, dando origem ao jogo do abate, ou também conhecido como migração e extinção, o primeiro passo prático real para o seu grande plano. Nesse cenário, ele libera também maldições que possuem um contrato consigo e se despede de Yuji, falando as seguintes palavras. Adeus, Itadori e Yuji. Eu espero muito de você. Está ouvindo, Sukuna? Está começando de novo. O mundo de Heian, a Era das Maldições. No capítulo 202, quando se encontra com Chozo, Kenjaku faz um pequeno discurso que explica muito bem as suas intenções na obra, suas ambições. Então vamos lá. Desde o começo, eu trabalhei com os feiticeiros considerando o potencial das maldições. Talvez uma nova forma de energia amaldiçoada poderia nascer das maldições avançadas, chegando a um próximo nível. Então eu tinha grandes expectativas dos mestiços, meio humanos e meio maldições, como você, Chozo. Que pena, vocês eram ordinários. Depois de evoluir, Tengen vai ser mais maldição que humano. Então se todos os não-xamãs se fundirem em um com o Tengen, acho que seria uma maldição carregada pela energia amaldiçoada de milhões de pessoas. Talvez até como um Uzumaki, sendo capaz até mesmo de extrair algo disso. Como será que se pareceria? Nesse momento parece uma criança segurando um lápis de cor em frente a uma folha em branco. Quando ele fala dos mestiços, Chozo, Ezo, Ketizo e o resto das pinturas da morte, foram todos esses criados pelo próprio Kenjaku. Ele seria meio que o pai desses seres. E isso é nos explicado lá no capítulo 60, quando Noritoshi Kamo, o feiticeiro mais maligno que já existiu, aparece pela primeira vez. Então vamos lá. No começo da Era Meiji, houve uma garota com uma condição especial que permitia que ela gerasse uma criança de um espírito amaldiçoado. Um grotesco híbrido de espírito amaldiçoado com humano. Foi uma gravidez misteriosa. Ela foi rejeitada pela família e amigos. Ela fugiu com a criança para um templo nas montanhas. Aquele templo era regido por xamãs.
No entanto, a sorte da mulher acabou lá. Noritoshi Kamo, possuindo vários artefatos culturais de xamãs, ele seria o feiticeiro mais maligno da história, uma mancha na árvore genealógica das 3 famílias xamãs. A criança híbrida se tornou uma prisioneira de sua curiosidade intelectual. 9 gravidez, 9 perdas. Todos os registros de como e o que aconteceu com a garota foram destruídos. Fetos amaldiçoados de número 1 ao 3 eram objetos amaldiçoados dignos de serem classe especial. Será que essa energia amaldiçoada foi gerada pelos ressentimentos da mãe? Kenjaku, como Noritoshi Kamo, nunca conseguiu fazer a criança perfeita, a criança que ele sonhou como feto amaldiçoado. Ele nunca conseguiu esse ser. A pessoa queria evoluir o Jujutsu, evoluir a energia amaldiçoada. Então, por não conseguir como Noritoshi Kamo, ele fez uma outra tentativa anos depois. Kenjaku tomou o corpo de uma xamã que havia morrido. Seu nome seria Kaori Itadori. No capítulo 143, em uma das memórias de Yuji, vemos uma cena de sua infância que surgiu lá em sua mente quando ele morreu para Yuta. Yuji havia acabado de nascer, e seu pai, Jin Itadori, estava o carregando em seus braços, quando o Asuki, seu avô, vai fazer uma visita a seu filho e neto. O Asuki diz para seu filho que não se importava com sua vida, não se importava com a vida que Jin iria levar. Ele poderia fazer a escolha que quisesse, mas fez um único pedido: desista daquela mulher, você vai morrer. Eu sei que você queria um filho, e que você não conseguiu ter um com a Kaori, mas a Kaori morreu porque, antes que ele terminasse a frase, a pseudo Kaori entrou na sala. Na sua cabeça, vimos uma cicatriz que parecia muito a abertura da região do seu cérebro. Kenjaku já havia invadido o corpo daquela mulher em sua morte. Não se sabe o que aconteceu com Jin Itadori depois disso. Não se sabe se ele foi morto, se ele está vivo, se ele sofreu com algo. Ninguém sabe. O Asuki nunca pôde falar do assunto, já que Itadori negou a explicação. Mas sabemos de uma coisa sobre Kaori Itadori. A técnica amaldiçoada de Kaori, a sua técnica inata, seria a técnica de antigravidade. Não temos tantas informações sobre o funcionamento em si da técnica antigravitacional, mas vemos que Kenjaku a usa com certa frequência na batalha contra Chozo e Yuki Tsukumo. Ele explica como funciona mais ou menos a técnica lá no capítulo 208, quando ele meio que resiste a um buraco negro criado por Yuki. Essa aqui é a explicação de como ele sobreviveu, quando questionado por Tengen. Abre aspas. A gravidade era a técnica amaldiçoada reversa. Era a técnica do sistema antigravitacional de Kaori Itadori. Eu usei seu corpo como um domínio para acabar com a restrição de liberação de energia e do tempo de ativação da técnica. Foi uma aposta improvisada, mas funcionou e me deixou um caco. Uma autodestruição que teria destruído o mundo inteiro foi contida pela barreira do Tengen e a força de vontade dela. Ou melhor, foi graças a isso. Também é suposto que Kenjaku usou a técnica inata de Kaori Itadori lá em Shibuya, quando ele pegou o reino da prisão com um gojo selado e fez o reino da prisão simplesmente cair no chão, fazendo uma cratera muito parecida com as que ele fez contra Chozo e Yuki. Isso ocorreu lá no subsolo 5 da linha férrea de Fukutoshi. E supostamente, Kenjaku fez tudo isso para gerar toda a guerra que iria obrigar a evolução do Mahito, fazendo parecer que a parte de não poder mover o reino da prisão enquanto processava o Gojo era meio que uma desculpa inventada na hora para gerar todo esse conflito. Não sabemos o tipo de relacionamento que alguém como Kenjaku, alguém maligno, tão sem sentimentos, conseguiu manter com Jin Itadori, mas o pai de Yuji sabia que Kaori estava morta e mesmo assim aceitou conviver com o corpo dela sendo dominado por outra pessoa, ao ponto de criar intimidade e ter um filho. No capítulo 215, Sukuna e Uraumi juntos zombam de Yuji e pronunciam as seguintes palavras que geram um verdadeiro mistério. Abre aspas. Olhe para ele, vai dar umas boas risadas. Ridículo, eu não te disse? É igualzinho a ele, aquele cara de Harima. Verdade? Até o formato da boca. No capítulo 214, ao trocar golpes com Yuji, Sukuna diz o seguinte: o que é isso? De onde veio essa força? Ah, esse garoto era Kenjaku desgraçado. Você toma atitudes terríveis. Depois de tudo isso, toda essa explicação, resta para nós apenas entender o motivo da criação de Yuji, o filho perfeito, a obra-prima de Kenjaku. Qual é o objetivo dele? E também,
A quem Sukuna se refere quando olha para Yuji Tadori? Questões que talvez em breve teremos respostas no mangá.